Olá a todos. Eu sou Vera Rita, uma das autoras do Ciranda, e eu estou aqui para conversarmos um pouco sobre como ensinar ciências para as crianças, né? Ciências da natureza, a experimentação, ela é parte do currículo e ela está presente na Base Nacional Curricular. Então, é importante a gente ter clareza sobre o que é ciência e como ensiná-la para as crianças. Quando eu digo ciência, não apenas as ciências naturais, mas também as ciências sociais. Muita gente pensa que ciência é experimentação, é método. Ela é também, é claro, né? A ciência é um fazer, mas ela também é um modo de pensar sobre o mundo. E isso muitas vezes as pessoas esquecem. Esse modo de pensar, que é típico da ciência, é um modo de pensar questionador, que se vale de hipóteses, que se vale da coleta de dados e fatos. Ele é tão importante que ele deve começar a ser ensinado desde a mais tenra infância. E num momento como esse, em que nós estamos com os nossos filhos, nossos netos, nossas crianças em casa, é importante principalmente que os pais se atenham a isso, de que a criança ela vai brincar espontaneamente com qualquer objeto ou qualquer situação que ela encontre ao seu dispor, porque o brincar é a principal atividade humana que leva ao aprendizado. E principalmente o brincar espontâneo. Ele é uma atividade que caracteriza a infância. Agora, nós como adultos, nós podemos utilizar esse brincar com algumas finalidades próprias. Por exemplo, para desde cedo ensinar ou estimular o pensamento crítico e o pensamento científico. Então, a minha dica nesse sentido para vocês pais, ou avós, ou parentes que estão com as crianças em casa hoje, é acompanhar as brincadeiras delas, mesmo que à distância, indiretamente, e fazer perguntas que estimulem o pensar sobre aquilo que se está fazendo. Perguntas que estimulem o pensamento crítico, o pensamento lógico, que é o pensamento que caracteriza o fazer da ciência. Minha dica é que vocês se preocupem, por exemplo, em usar questionamentos como o como e o porquê, que induzem a respostas que exigem o pensar. Porque se vocês refletirem por um momento, vocês vão ver que quando a gente pergunta como, a gente exige que a criança dê uma explicação sobre um processo que ela está desenvolvendo. Então, durante uma brincadeira, se você pergunta como você fez isso, a criança obrigatoriamente ela tem que exercitar um modo de pensar que é processual, né? Uma justificativa que a faz retomar o processo que foi feito. A mesma coisa quando eu pergunto por quê. Quando eu pergunto por quê, ela tem que elaborar uma justificativa. E eu trabalho com a criança habilidades cognitivas relacionadas a relação entre causa e efeito. Ela tem que relacionar o que aconteceu com o que ela está fazendo e justificar. Então, perguntas do tipo como e por quê são o que os especialistas chamam de perguntas abertas, que não permitem que a criança dê respostas simplistas. Quando você pergunta o que, quando, onde, as respostas são simples, muitas vezes respostas que sim, não, né? Mas quando você pergunta como e por quê, você induz a criança a raciocinar em termos de processos, né? E justificativas. Então, a minha dica importante para esses tempos de confinamento mesmo que a criança esteja assistindo um desenho, esteja junto com ela e faça questionamentos interessantes que induzam ela a pensar,
e induzam ela a pensar nos processos, a pensar criticamente sobre aquilo que elas estão vendo. Ao fazer um bolo, questione a criança sobre o porquê ele está fazendo ou como ele está fazendo. Outra dica importante, use muito e se. E se eu fizesse assim? E se eu, em vez de fazer assim, fizesse de outro jeito? O e se, né? E se, como a gente diz, né? E se induz a criança a pensar de maneira diferente, num caminho diferente e mobilizar habilidades cognitivas que são importantíssimas. Então fica aqui minha dica. Acompanhe, mesmo que indiretamente, não como um espectador passivo, mas como um estimulador, fazendo perguntas, questionando, induzindo a criança a pensar como, por quê e a levantar hipóteses usando o e se eu fizesse, e se acontecesse isso, para a criança desenvolver esse pensar que é típico da ciência e típico do pensamento crítico. Um abraço a todos.